Graça e paz seja com todos, que Deus te abençoe com saúde, Deus te abençoe com paz, Deus te abençoe com alegria, Deus te abençoe com sabedoria, Deus te abençoe com a graça de você ser cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. E que Deus te abençoe com portas abertas, curas e milagres, e que Deus te abençoe com libertação. Que Deus venha operar na sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Nada e ninguém pode impedir o agir de Deus. Creia e confie em Deus que vai dar tudo certo. Hoje nós vamos falar em Lucas, capítulo 10, verso 38 em diante, que nos diz algo glorioso e maravilhoso. Aqui nessa palavra, Jesus nos dá uma ilustração gloriosa e aqui também ele nos dá um grande ensinamento para que nós venhamos ter a Deus como prioridade. Deus ele tem que ser a nossa prioridade, Deus precisa ser a sua prioridade, porque para Deus você é especial, você é importante, nós somos prioridade de Deus, então precisamos também ter Deus como prioridade na nossa vida, priorizar a Deus. Isso significa ter Deus acima de todas as coisas, Deus estar acima de tudo na sua vida. Deus precisa estar acima de tudo na sua vida e de todos, entende? Em Lucas capítulo 10, versos 38, diz assim, ó, e aconteceu que indo eles no caminho, eles quem? Jesus e seus discípulos. Jesus e os discípulos estavam caminhando, né? E Jesus entrou na aldeia, e nessa aldeia morava quem? Marta, Maria. Lá morava Lázaro. Marta e Maria eram irmãs de Lázaro, né? E nós vemos que Jesus, quando ele está caminhando na aldeia, ele vai visitar quem? Marta e Maria. E o que ocorre dentro disso? Nos versos 39 diz, e tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou os seus pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Você viu como é importante você ir na igreja? Você percebe aqui como é importante você ouvir a palavra de Deus? É muito importante você ter Deus como prioridade na sua vida, ele realmente é a nossa prioridade, priorizar as coisas de Deus na sua vida. E é muito importante você procurar uma igreja onde você se sinta bem e você entregar a sua vida para Deus e você ir para uma igreja, ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos e ouvir a santa palavra de Deus. Maria, ela fazia exatamente isso. Maria, ela se sentava e ouvia Jesus falar, ouvia a palavra de Deus por intermédio de Jesus, entende? Então nós observamos nessa gloriosa palavra que no versos 40, olha o que acontece. Maria ouvia a palavra de Deus. Em compensação, Marta andava distraída com muitas coisas. Será que você hoje não é como Marta, né? Se preocupa com muitas coisas, se preocupa com o trabalho, se preocupa com a casa, se preocupa com os seus sonhos, se preocupa com tantas coisas, ao ponto de você ficar sobrecarregada, né? Dá atenção para tantas coisas, mas não se preocupa em tirar um tempo para Deus, reservar um tempo sagradamente para orar, conversar com Deus, louvar a Deus, um tempo para a sua vida com Deus, para cuidar da sua alma. Sim, porque dentro do seu corpo existe uma alma, entende agora? Será que na verdade você não está sendo como Marta, se ocupando demais com muitas coisas, ao ponto de não ter tempo para ir na igreja? Hoje eu não vou na igreja porque eu tenho isso para fazer, amanhã eu não vou porque eu tenho que fazer pão, depois de amanhã não vai porque faz faxina, depois não vai porque está ocupada com alguém ou com alguma coisa. Será que você não está deixando as coisas terrenas do seu dia a dia ser sua prioridade? E você está deixando Deus em segundo plano na sua vida? Porque quando nós olhamos na palavra de Deus, o que nós vemos aqui? Vemos Maria, a serva de Deus, assim como o irmão dela, Lázaro, ouvindo a palavra de Deus.
ela deixou os afazeres. A Bíblia não diz que ela não tinha nada para fazer, não. A Bíblia nos declara que elas estavam ocupadas. As duas estavam limpando a casa, mas Maria vai ouvir a palavra de Deus. Então ela tinha consciência de que ela tinha que limpar sua casa, tinha que fazer o serviço, mas a prioridade dela era a vida eterna. A prioridade de Maria era ouvir Jesus, era ouvir a palavra de Deus. E por quê? Por causa da vida eterna. Porque ela precisava alimentar a alma dela, e só se alimenta a alma ouvindo a palavra de Deus. E Maria, ela dava a Deus prioridade. Ela tinha a casa para limpar, claro, ela estava limpando e parou. Mas por quê? Porque ela é preguiçosa ou é relaxada? Não. Ela parou porque a palavra de Deus para ela era prioridade. A presença de Deus na vida dela é prioridade. E na sua vida? O que tem sido prioridade para você? O que é prioridade hoje na sua vida? Você já refletiu sobre isso? É importante que você reflita sobre isso e que você observe quais são as suas prioridades. E também faça uma autoanálise e inclua Deus na sua vida como sua prioridade principal. Deus deve ser e tem que ser a nossa prioridade. E que Deus venha a ser a sua prioridade. Porque nós observamos aqui na palavra, no versos 39 em diante, que Marta, porém, estava como? Enquanto Maria estava ouvindo a palavra de Deus por intermédio de Jesus Cristo, Maria sentou e foi dar atenção a Jesus, foi ouvir a palavra de Deus. Marta poderia ter feito o mesmo, mas Marta preferiu dar prioridade às coisas terrenas e continuou limpando a casa. Olha isso, estar ali na presença do Mestre, com a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de uma forma assim simples, vira as costas e ignora a palavra de Deus, não dá a ela prioridade, não está dando ali naquele momento a vida eterna prioridade, mas a vida terrena prioridade. Não, eu tenho que limpar a casa. E nós vemos que Marta, ela estava distraída e ela fala o que para Jesus, Estava distraída com muitos afazeres e serviços, Estava junto com a sua irmã limpando a casa e Maria parou para dar atenção para Jesus. E Marta, ela vem repreender Jesus. Observe isso, como é grave, como é delicado isso, Nós vemos que nos versos 40 diz assim, ó. Marta, porém, andava distraída. Como que ela andava? Distraída. Como que você anda? Distraída ou distraído com tantas coisas, com tantas preocupações, que não consegue colocar Deus como prioridade na sua vida? Será que você não está fazendo o mesmo que Marta? Você já parou para refletir na sua vida que você luta tanto pelas coisas terrenas e continua sofrendo? Continua com várias situações que você não consegue resolver na sua vida? Continua sofrendo e sem conseguir a solução para esse problema, para essa situação, que muitas das vezes está dentro aí da tua casa? E você observa que mesmo você limpando tão bem a casa, trabalhando tanto, cuidando tanto do teu corpo físico, cuidando de tudo, não está dando certo, você continua sofrendo? Mas você observa que há uma saída, há algo que precisa ser feito, e esse algo é você cuidar da tua alma. Quando você cuida da tua alma, você prioriza Deus. Você prioriza Deus. Aí nós vemos que Marta, ela estava limpando a casa, fazendo o serviço, então aproximou-se e disse: Jesus, não te dá a entender que minha irmã me deixa servir só, me deixa sozinha limpando a casa? Em outras palavras, Marta quis dizer assim para Jesus, vou simplificar para você entender. Ô Jesus, como faz? Minha irmã está aí te ajudando e eu estou agora sozinha limpando a casa. Ou seja, o Senhor nos atrapalhou. Muitas pessoas pensam que o problema delas é Deus, que o sofrimento delas é Deus que está causando, porque Deus está fazendo mal, porque eu joguei pedra na cruz, porque eu estou sofrendo assim, meu Deus, porque não prioriza Deus.
Você não está sofrendo porque Deus está te fazendo sofrer. Você sofre por não priorizar a Deus. Porque quando você prioriza Deus, Deus te livra de todo mal. Entende? E o que acontecia aqui? Ela chega e repreende Jesus. Não te dá por entender que minha irmã me deixa aqui fazendo serviço sozinha e não está me ajudando? E então Jesus respondeu, é óbvio, né? Jesus, cheio de sabedoria, de amor, de conhecimento, amorosamente, Jesus responde a Marta, Marta, Marta. E a pergunta que Jesus faz para você agora: por que estás tão afadigada e ansiosa com tantas coisas? Então, por que você está tão ansioso? Por que você está tão ansiosa? Por que você está tão afadigada e afadigado com tantas coisas? Não adianta você ficar afadigado com essas coisas. Não adianta você sofrer por essas coisas. Entende? Não adianta você ficar afadigado e afadigada. Não adianta ficar ansioso e ansiosa. Porque uma única coisa que vai adiantar aí, que vai mudar tudo isso, o único que pode mudar essa situação para você é Deus. É o poder de Deus. Não tem uma coisa que possa resolver a sua situação, não tem alguém. É Deus, o único que tem o poder de entrar na sua vida e mudar tudo isso. Deus tem o poder de transformar essa pessoa. Deus tem o poder de libertar. Deus, ele tem poder para operar milagres. Mas você também precisa dar a ele prioridade. Você precisa dar um aval para ele e falar: Senhor, tu és a minha prioridade. Né? Então, quando você observa na palavra de Deus, nós vemos o quê? Que Marta estava, na verdade, ali sofrendo, afadigada, né? Cheia de preocupações, e nada disso lhe era necessário. E Jesus disse para ela assim: Marta, por que estás tão afadigada? Uma coisa só te é necessária. Então, por que você está tão afadigado, tão afadigada? Uma coisa só te é necessária: fé em Deus, presença de Deus. Entende agora? Só isso é necessário para você. Não se desespere, não se apavore. Confie em Deus que vai dar certo. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com tantas coisas, mas uma só te é necessária. Jesus respondeu para Marta. E Jesus ainda disse para ela: olha, Marta, quer saber? Maria escolheu a melhor parte. Agora, para que você venha compreender com simplicidade, por que Jesus disse para Marta que Maria escolheu a melhor parte? Porque Maria escolheu pela vida eterna. Maria escolheu a presença de Deus. Maria escolheu ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas escolhem ouvir fofoca, escolhem o Facebook, escolhem Instagram, escolhem tantas coisas, e não escolhem a presença de Deus. Escolhem ver comédias, escolhem ver tantas coisas, mas não dão a Deus preferência. Não escolhem ouvir a palavra de Deus, não escolhem se aproximar de Deus. Mas, meu querido, minha querida, eu tenho algo para te dizer. Se você é essa pessoa que escolheu tantas coisas boas e maravilhosas na sua vida, mas está se esquecendo de escolher Deus como sua prioridade, escolher ouvir a palavra de Deus e se aproximar de Deus, você precisa mudar esse conceito. Por quê? Primeiro, Jesus está voltando. Jesus vai voltar a buscar a igreja. Quem é essa igreja? Você, eu, nós somos essa igreja. Então, você pode sim gostar das suas coisas, você pode fazer as coisas que você está fazendo, mas com mais sabedoria, dando a Deus prioridade. Você pode ver um vídeo engraçado, você pode assistir um filme, pode, mas você precisa ter Deus como sua prioridade. Aí sim a sua vida vai ser transformada. Aí sua vida vai ser transformada e abençoada. Por quê? Porque somente Deus tem o poder para curar. Somente Deus tem o poder de abrir portas. Somente Deus tem o poder e a graça para te dar paz, para tirar essa fadiga, essa ansiedade que você está sentindo. Que muitas das vezes você faz tantas coisas e acaba tomando até antidepressivo.
Então está resolvendo o quê? Você ficar afadigada com as coisas da terra e não se aproximar de Deus. Então, faça tudo o que você tem que fazer, mas use de sabedoria. Tenha Deus como sua prioridade. Sabe? Dê a Deus prioridade. Porque senão você vai se encher de tantas coisas terrenas. Fica no Face 2, 3, 4 horas, mas não tem um minuto de oração. Não consegue ficar 5 minutos orando, 10 minutos orando. Por quê? Porque você está se enchendo do mundo. Você está se enchendo, porque eu sou aquilo que eu busco. A fonte que eu busco é que me fortalece. Se você começar a falar assim, não, eu posso fazer todas essas coisas, mas eu tenho que ter Deus como prioridade. Eu preciso de um tempo com Deus também. Eu preciso ter amizade com Deus. Não só saber que Ele existe e crer nele. Isso não é o suficiente. Eu preciso crer em Deus, mas eu preciso andar nos caminhos de Deus. Eu também preciso ler a palavra de Deus. Eu preciso também ouvir a palavra de Deus. Então você precisa de uma aliança com Deus. Você precisa ter vida com Deus. Deus, ele precisa ser o seu tudo, o seu socorro presente nos momentos de angústia e de aflição, o seu ajudador, o seu protetor, entende? O Deus que faz milagre acontecer na sua vida, porque Deus é um Deus de milagres. Meus queridos, dê a Deus prioridade. Faça suas coisas no dia a dia, sim, mas preserve um tempo para você e Deus, para você conversar com Deus, para você meditar na palavra de Deus. Deus não quer escravos, tá? Deus quer filhos. Deus não quer que você seja um escravo, né? Ai, que tem que fazer desse jeito. Não, Deus não quer escravos. Deus quer filhos. Pelo contrário, Deus, ele liberta os escravos, entende? Os escravos do vício, os escravos do sofrimento, os escravos da dor, os escravos da doença. Deus liberta. Então, o propósito de Deus e de Jesus não é te ter como escravo, ser escravo de Deus, né? Igual tem pessoas que vendem isso, vendem aquilo, estão o dia inteiro na rua vendendo, às vezes não cuida da casa, não cuida de nada e se torna um escravo e achando que está fazendo isso para Deus. E na verdade, muitas das vezes não condiz com a palavra. Às vezes faz tanto para um lado e deixa o outro, a alma fica sedenta. Por quê? Porque você precisa conversar com Deus, você precisa agradecer a Deus, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa ter comunhão, ter aliança com Deus. Só para simplificar melhor, você já imaginou você estar num relacionamento e o teu marido ou o teu namorado não ter diálogo com você, não conversar? Ele sabe que você existe, você sabe que ele existe, mas o teu marido está num lugar, você em outro, o tempo todo. E vocês não ter diálogo, não ter um vínculo de amizade, um vínculo de amor, um vínculo de aliança. Se for um namorado, rapidamente você não vai aguentar. Se for esposo, também não é um relacionamento saudável e bom, onde você vai se sentir sempre sozinha. E a nossa vida com Deus é assim também. Você precisa conversar com Deus. Você precisa falar, Pai, eu estou aqui, eu preciso de um milagre. Eu estou aqui, Senhor, para te agradecer porque recebi essa bênção. Senhor, eu te agradeço pelo milagre da vida porque hoje eu estou viva. Ó, Senhor, eu te agradeço porque eu venci aquilo. Tantas coisas já passaram, o Senhor estava comigo. Eu não estava te vendo, mas eu sei que o Senhor estava comigo. Então, quando você compreende, entende que precisa ter vida com Deus, você vai fazer exatamente o que Maria fez. Se assentou aos pés de Jesus e foi ouvir a palavra. E Jesus, sendo tão maravilhoso e glorioso, a todo tempo nos mostrando o caminho. E nessa palavra, Jesus está nos mostrando e nos dizendo, olha, não adianta você ficar fadigado, não adianta você ficar desesperado, não adianta você ficar sofrendo. Você precisa crer em Deus, você precisa ter aliança com Deus, para que Deus venha te dar a graça de você aos poucos ter todas as coisas no seu devido lugar e ter uma vida abençoada. E vida abençoada, irmãos, não é ser rico, cheio de dinheiro, não. Isso daí é coisa do cotidiano. Deus tem muito mais. Deus tem paz para te dar. Deus tem graça para te dar. Deus tem uma vida eterna para te dar. Salvação da tua alma. Então Deus tem bênçãos para você. Deus tem vitórias para você. Mas você precisa também ter aliança com Deus. Entende? É o que eu te disse antes. Imagina você num relacionamento onde só você faz e a pessoa nada faz.
onde você investe e a pessoa não investe, onde você não tem alguém para conversar e a pessoa está ali. É a mesma coisa, Deus está aí. Converse com Ele, fale com Deus, busque a Deus. Amém? Então você verás que as bênçãos de Deus virão sobre a tua vida e você não vai mais correr atrás de bênção. As bênçãos virão até você. Entende? Esse é o segredo. Quando eu ando com Deus, eu vivo com Deus, as bênçãos de Deus vêm até mim. Então que Deus te abençoe, que Deus te dê entendimento e que você dê a Deus prioridade, né? E não fique afadigada, nem ansiosa, nem ansioso. Não, confie em Deus que vai dar tudo certo. A ansiedade vai te fazer mal, a fadiga também. Então entregue nas mãos de Deus e confia nele. E fique na presença dele, leia a palavra, ore, louve, adore a Deus. E Deus será sempre com você. Deus, ele é fiel, ele não trai, ele não mente, ele não engana. Amém? Pegue aí a sua peça, né, o seu copo com água, se você assim desejar, e vamos orar. Amém? A chave do carro ou da casa, o que você desejar. Se alguém estiver desempregado, você pode pegar o documento por aí, onde você está agora, e nós vamos orar e Deus vai operar. Amém? Querido Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te glorificamos, Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Entendemos na tua palavra, meu Deus, que o Senhor deve ser sempre a nossa prioridade. Por isso estou te pedindo agora, meu Deus, que essas pessoas que estão aflitas, que estão angustiadas, que estão ansiosas, preocupadas demais, meu Deus, que o Senhor venha sobre essas pessoas, Pai, dando a elas a graça, dando a elas, meu Deus, o refrigério, dando a elas, meu Deus, paz, dando a elas, meu Deus, a tua bênção. Pai, essa pessoa que precisa de uma porta aberta, essa pessoa que precisa de uma cura, essa pessoa, Senhor, que precisa de uma libertação, meu Deus, essa pessoa que é escrava dos vícios, Pai, essa pessoa que é escrava do medo, essa pessoa, meu Deus, que é escrava do pecado, essa pessoa, Senhor, que é escrava da ansiedade. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, essa pessoa que toma vários medicamentos para dormir, vários medicamentos para ter paz, porque não consegue. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor entre, meu Deus, com a tua providência, pois operando, Senhor, com as tuas mãos, nada e ninguém pode impedir. O Senhor é um Deus de milagre, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que liberta e que opera. E eu creio no teu operar, meu Deus de milagre, fiel e maravilhoso. Concede a todos a graça, concede a todos a tua bênção e concede a todos, meu Deus, a presença do teu Espírito Santo. Que em nome do Senhor Jesus, meu Pai, os teus filhos e filhas tenham, meu Deus, uma vida abençoada e transformada. E que todos, Pai, venham compreender que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso amigo, o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso tudo. Pai, o Senhor é a nossa prioridade. E o resto, Senhor, nos serão acrescentados. Busquemos então primeiro o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta em nossa vida. Então libertar, meu Deus, todos que têm ansiedade. Liberta, Senhor, todos os ansiosos. Liberta, meu Deus, todos que estão aflitos. Em nome de Jesus. Dai a paz, Senhor. Dai a bênção e a vitória. Em nome do seu Filho amado, Jesus Cristo, o qual morreu na cruz, meu Deus, por amor a nós. Obrigado, meu Deus querido e glorioso, que o teu Espírito Santo venha selar a tua palavra na mente de todos nós em nosso coração. Livrai-nos de todo mal físico e também espiritual. Amém. Deus te abençoe.